Ela foi traída de forma cruel. O próprio marido a levou com os 3 filhos para a beira da BR-262 e a abandonou em plena chuva, com fome e frio. Ela gritou, implorou, mas ele simplesmente foi embora. O que ele não sabia é que o destino estava prestes a surpreendê-los. Um caminhoneiro estranho apareceu naquela estrada deserta. Mas quem era ele? Por que parou? O que queria? Prepare-se para uma história realista, emocionante e cheia de reviravoltas. Assista até o fim e prepare o coração. Essa história pode mudar a forma como você vê a vida. Lúcia estava nervosa, mas tentou disfarçar. O marido a chamou para uma viagem rápida com as crianças. Era estranho, já que ele mal falava com ela há semanas, mas ela agarrou a esperança. Talvez ele quisesse se reconciliar. Colocou os filhos no carro com carinho. Levava fraldas, suco, uma manta. O mais novo ainda mamava no peito. Ela tentou puxar assunto no caminho, mas ele estava frio. Mal respondia, só acelerava o carro. Algo no olhar dele a deixava inquieta. A chuva começou fina, depois virou tempestade. O limpador do para-brisa fazia um som monótono. Ela percebeu que estavam indo para longe da cidade. "Para onde você está indo?" perguntou com medo. Ele respondeu seco. "Logo você vai entender." O coração de Lúcia disparou. As crianças começaram a se agitar. Ela sentia uma angústia sufocante no peito. As mãos dele apertavam o volante com força. Algo dentro dela gritava: "Isso não vai acabar bem." Depois de mais de 1 hora de estrada, ele parou. Era um trecho ermo da BR-262, sem casas por perto. Som de caminhões distantes e chuva caindo sem piedade. Ele desligou, o carro desceu e abriu o porta-malas. "Desce você e as crianças. Você ficou maluco?" Ela gritou. "Desce!" Ele gritou de volta com os olhos cheios de raiva. Ela saiu, carregando o bebê no colo, os outros de mãos dadas. Ele jogou uma sacola com algumas roupas no chão molhado. Entrou no carro e foi embora. Lúcia ficou ali, paralisada. O barulho do carro sumindo entre a chuva ecoava em sua cabeça. Os filhos choravam, tremendo de frio. O mais velho perguntou: "Mamãe, por que o papai foi embora?" Ela não tinha resposta, apenas lágrimas nos olhos. A beira da estrada era perigosa. Tinha lama, barulho de bichos e nenhum abrigo. Ela tentou procurar sinal no celular, mas estava sem rede. Olhou para os lados. Ninguém. A solidão era esmagadora. Ela puxou os filhos para debaixo de uma árvore. Tentou cobri-los com a manta que trouxera. O bebê chorava de fome e ela não tinha mais leite. Pensou em andar pela estrada, mas e se algo pior acontecesse? Era noite, chovia forte e os caminhões passavam em alta velocidade. Ela sentia o corpo tremer, mas não podia desabar. "Vai ficar tudo bem", disse, tentando sorrir para os filhos. Mas por dentro estava desesperada. Será que morreriam ali, esquecidos no acostamento? Ou será que Deus ainda mandaria ajuda? Horas se passaram. O céu clareava aos poucos, mas a chuva não cessava. As crianças dormiram encolhidas no colo dela. Ela já não sentia as pernas, tão gelada estava. Foi quando ouviu o som de um motor se aproximando. Era um caminhão enorme, faróis acesos. Ela se levantou com dificuldade e acenou. O caminhão freou devagar. A porta se abriu e um homem desceu. Usava boné, barba por fazer e olhos cansados. "Moça, o que faz aqui com essas crianças?" perguntou ele sério. Ela mal conseguia responder. Contou entre soluços o que o marido havia feito. O caminhoneiro olhou para os filhos que tremiam. "Entre no caminhão. Vamos tirar vocês daqui." Ela hesitou. E se fosse perigoso? Mas o olhar dele não era cruel. Ele parecia triste. Carregou as crianças no braço, uma por uma. E Lúcia entrou no caminhão, com o coração batendo forte. O interior do caminhão era simples, mas estava aquecido. Ele ofereceu um cobertor e pão com manteiga. Lúcia não comia há quase um dia. Enquanto ela alimentava os filhos, ele ligou o rádio. "Houve acidentes na BR essa noite. Sorte de eu ter passado ali."
Ela agradeceu, emocionada. Qual seu nome? Ela perguntou. Ernesto, respondeu ele. Ela se apresentou. E o silêncio tomou conta, como se ambos tivessem muito a esconder. Ernesto dirigia com calma, sempre, olhando pelo retrovisor. Você tem para onde ir? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça sem conseguir falar. Vou te levar até minha irmã. Ela tem um sítio. Lúcia não sabia se confiava, mas também não tinha outra opção. Não, precisa ter medo. Eu também já fui deixado para trás. Ela olhou surpresa, mas ele não disse mais nada, apenas acelerou, enquanto a estrada parecia infinita. As crianças adormeceram no banco de trás. Lúcia olhava pela janela com os olhos marejados. Tudo havia mudado em poucas horas. Seu marido, sua casa, sua vida, tudo destruído. Mas ali estava ela, ainda em pé, ainda tentando proteger os filhos, e agora ao lado de um homem desconhecido, mas que até agora havia feito mais por ela do que o pai de seus filhos. Será que poderia confiar? Ou Ernesto também esconderia algo? Ernesto dirigia como se conhecesse cada curva da estrada. Lúcia, ainda desconfiada, mantinha o olhar atento. Por que você parou? Muitos passariam direto. Ele suspirou. Porque eu sei o que é ser deixado. Ela quis perguntar, mas se conteve. A chuva havia parado, mas o frio ainda castigava. O rádio tocava uma música antiga que fez Lúcia chorar. Ela lembrou do casamento, da promessa de amor eterno. Como tudo havia desmoronado tão rápido. E por que justo aquele caminhoneiro a encontrara? Chegaram a uma estrada rural de terra batida. Ernesto manobrou com calma até um portão de madeira. Desceu, abriu o portão e entrou em uma propriedade simples. Uma casa com varanda, luz amarela acesa na cozinha. Minha irmã deve estar dormindo, mas ela vai ajudar. Lúcia ainda não sabia se era sonho ou armadilha. O bebê resmungava. Os outros dois dormiam profundamente. Ela estava exausta, mas se manteve forte. Ao descer do caminhão, sentiu os pés afundarem na lama. Mas o cheiro de café vindo da cozinha a acalmou. A irmã de Ernesto, Dona Teresa, abriu a porta com espanto. Meu Deus, Ernesto, o que aconteceu? Lúcia quase caiu nos braços dela de tão fraca. As crianças foram colocadas num quarto quente com cobertas. Teresa preparou chá e um mingau grosso. Você está segura agora, querida, disse com ternura. Ernesto observava tudo em silêncio, pensativo. Algo naquele homem ainda era um enigma. Você vai poder ficar aqui o tempo que precisar. Mas Lúcia sabia que sua história estava só começando. Naquela madrugada, Lúcia não dormiu. Sentada, na beira da cama, olhava os filhos respirando. Sentia um misto de dor, medo e alívio. Pensou em como seu marido a havia destruído, mas também pensou em Ernesto. Quem era ele de verdade? Por que parecia tão ferido quanto ela? Haveria segundas, chances para pessoas como eles? Ela não sabia, mas decidiu permanecer forte. No fundo, sentia que aquele encontro não havia sido por acaso. Na manhã seguinte, ajudou Teresa na cozinha. Fazia tempo que alguém a tratava com carinho. Seu marido vai procurá-la? Perguntou Teresa. Duvido. Ele já está com outra. Nem olhou para os filhos. Teresa se calou por um momento. Homens assim vivem pela metade. Um dia a conta chega. Ernesto apareceu no batente da porta. Se quiser, posso te ajudar a entrar com processo. Tenho contatos. Ela se surpreendeu. Como ele sabia o que ela precisava sem ela dizer? Ernesto não era de falar muito, mas agia. Levou Lúcia à cidade, ajudou com documentos. Ela conseguiu apoio no CRAS e orientações jurídicas. Começou a vislumbrar um novo caminho. As crianças sorriram de verdade pela primeira vez. A casa de Teresa virou um refúgio. E Ernesto virou um porto inesperado. Mas o passado ainda a assombrava. O ex-marido havia sumido.
e Lúcia sabia que um homem como ele não desaparece sem planos. Certa noite, enquanto conversavam na varanda, Ernesto falou: "Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 7. Lúcia o ouviu em silêncio. Desde então, prometi nunca virar as costas para quem precisa. Ela olhou para ele com olhos diferentes. Pela primeira vez, viu nele mais do que um caminhoneiro. Viu um homem ferido, mas inteiro. Você é diferente, Ernesto. Ele desviou o olhar. Não sou perfeito, mas tento ser justo. Lúcia sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. O tempo passou devagar, mas trouxe cura. Lúcia voltou a estudar à distância. Sonhava em ser enfermeira e ajudar outras mães como ela. Teresa cuidava das crianças como se fossem netos. Ernesto seguia suas viagens, mas sempre voltava. Trazia brinquedos, frutas, histórias da estrada. As crianças o chamavam de tio Nesto. Lúcia tentava não se apegar, mas era impossível. A presença dele preenchia o vazio deixado pelo abandono. Mas algo estava prestes a abalar essa paz. Numa tarde chuvosa, um carro preto parou na porteira. Teresa observou da janela, tensa. Um homem desceu com olhar arrogante. Era o ex-marido de Lúcia. Ela gelou ao vê-lo. "Vim buscar meus filhos", disse ele sem emoção. Lúcia se colocou na frente da porta. "Você os deixou na chuva. Não vai encostar neles." Ele riu com desprezo. "Você não tem poder nenhum." Mas não contava com quem estava vindo atrás. Ernesto apareceu com o caminhão estacionado atrás do carro. Desceu firme, com olhar penetrante. "Você não vai tirar nada daqui, entendeu?" O ex tentou confrontar, mas recuou diante da postura de Ernesto. "Ela tem testemunhas e agora tem quem lute por ela." O ex foi embora furioso. Lúcia chorou como nunca. Não pelo medo, mas pela proteção que sentiu. "Obrigada, Ernesto", ela sussurrou. E ali algo mudou para sempre entre eles. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. O confronto com o ex ainda ecoava em sua mente. Mas o que mais mexia com ela era Ernesto. Ele havia tomado partido sem hesitar, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu valorizada. Teresa percebeu o brilho novo nos olhos da cunhada. Quando o coração começa a cicatrizar, ele volta a sentir, disse. Lúcia sorriu sem jeito. Será que podia amar de novo? Ou era apenas gratidão disfarçada de sentimento? Ernesto evitava falar sobre sentimentos, mas suas ações falavam alto. Tinha cuidado com os filhos de Lúcia como se fossem seus. Levava Lúcia a pequenas feiras da cidade vizinha. Mostrava lugares simples, mas com significado. Ela se encantava com a delicadeza nos gestos dele, e pouco a pouco as cicatrizes viravam histórias. Ela contou seu sonho antigo: ser enfermeira. Você ainda vai realizar isso, ele afirmou convicto. E ela começou a acreditar. Certa manhã, chegou uma carta oficial. Era sobre a guarda das crianças e pensão. Ernesto acompanhou Lúcia ao fórum. Mesmo sem laços sanguíneos, ele se preocupava como pai. Lúcia venceu a primeira etapa do processo. Saiu do tribunal com lágrimas nos olhos e um alívio no peito. Eu venci sozinha por anos, mas com você é mais leve, disse. Ele segurou sua mão com firmeza, porque agora você não está mais sozinha. E aquele gesto simples falou mais do que 1000 promessas. As crianças o chamavam de pai sem crachá. E Lúcia começou a se referir à casa como nosso lar. Mas Ernesto mantinha distância emocional. Havia algo que ele ainda escondia. Lúcia sentia, mas não queria pressionar. Até que numa noite chuvosa, ele abriu o coração. Tenho um filho que nunca vi. A mãe foi embora sem dizer onde estava. Lúcia ficou em choque. Você procurou? Procurei, mas nunca achei. Isso me destruiu por dentro. Lúcia o abraçou sem palavras. Entendeu de onde vinha tanta dor e tanto cuidado. Ele tinha perdido algo, e agora talvez estivesse reparando, não por obrigação, mas por amor.
Naquele abraço, ambos se curaram um pouco mais. Na varanda, os trovões ecoavam, mas ali dentro havia paz. Lúcia olhou nos olhos dele. Você é o homem mais íntegro que já conheci. Ele abaixou a cabeça emocionado. E pela primeira vez se sentiu digno de recomeçar. Com o tempo, começaram a caminhar como família. Ernesto adaptou o caminhão para viagens com crianças. Passaram a visitar cidades vizinhas nos fins de semana. Lúcia voltava a sorrir sem medo. E as crianças a chamavam de Mamãe Feliz. Ela começou um curso técnico em enfermagem online. E Ernesto passava noites ajudando com os deveres dela. Você sempre teve brilho, Lúcia. Só precisava sair da escuridão. Ela se emocionava com palavras tão sinceras. E dentro dela, a chama da esperança ardia de novo. Um dia, em um mercadinho local, reencontraram uma velha conhecida. Era a mulher pela qual o ex-marido trocara Lúcia. Ela estava magra, abatida e sozinha com uma sacola furada. Fingiu não reconhecer, mas Lúcia a cumprimentou com dignidade. A mulher abaixou os olhos envergonhada. Ernesto permaneceu calado, mas firme ao lado de Lúcia. Na saída ele disse: quando o amor é falso, o tempo cobra. Lúcia apenas sorriu, sem ódio no coração. Estava em paz. E às vezes, isso era a maior vitória. De volta à casa, as crianças brincavam no quintal. O som da risada deles era a trilha da felicidade. Lúcia preparava o jantar, Ernesto mexia no caminhão. Teresa tricotava, sorrindo de canto. Ali, naquele lar improvisado, havia algo valioso. Amor genuíno. Não havia luxo, nem promessas de conto de fadas, mas havia cuidado, acolhimento e esperança. E para Lúcia, isso era mais do que suficiente. Ela não era mais a mulher abandonada na BR. Ela era alguém inteira, reerguida. Ernesto sentou ao lado dela na varanda. Olharam juntos para o céu estrelado. Já pensou que tudo isso começou por causa de uma chuva? Ela riu. A pior noite virou a melhor escolha. Ele tocou sua mão com delicadeza. Se um dia você quiser, posso ficar para sempre. Lúcia sentiu o coração acelerar. Não respondeu com palavras, mas com um olhar. E naquele silêncio nasceu uma promessa. A de nunca mais serem deixados para trás. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal. Apoie histórias que merecem ser contadas e compartilhadas. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para a gente. Vamos espalhar mais histórias de superação, amor e recomeço. Porque às vezes o destino envia anjos em forma de caminhoneiros. E vidas são transformadas em momentos inesperados. Compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente no amor. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Agora, vamos continuar, porque ainda há surpresas pela estrada. Lúcia acordou assustada com um pesadelo. Sonhava que voltava à BR-262, sozinha, com as crianças chorando. Ernesto, ao lado, enxugou suas lágrimas. Você nunca mais vai passar por isso sozinha. Ela se aconchegou em seus braços, em silêncio, mas no fundo um medo ainda a assombrava. E se Ernesto também a deixasse? Será que a felicidade era real dessa vez? Ou só mais uma ilusão que o destino colocava em seu caminho? O coração de quem sofreu demora a confiar por completo. Na manhã seguinte, Ernesto a surpreendeu com algo inesperado. Levou Lúcia até um terreno vazio perto da cidade. Quero construir uma casinha aqui, com você. Ela ficou sem palavras, emocionada. Jamais alguém havia sonhado ao lado dela. Ele mostrava o projeto com entusiasmo, como um menino. Vai ter varanda, uma rede e um jardim com girassóis. Lúcia sentiu os olhos marejarem. Ela sempre sonhou com girassóis. E nunca havia contado isso a ninguém. Enquanto planejava o futuro, o passado bateu à porta. O ex-marido apareceu de surpresa. Furioso, disse que queria ver os filhos, mas não trouxe nada para eles.
Lúcia o enfrentou com firmeza. Agora quem decide sou eu, e você não vai entrar. Ele riu debochado. Virou mulher agora? Foi esse caminhoneiro que te ensinou? Ernesto não reagiu com violência, mas com coragem. Respeite a mulher, que você abandonou. Os vizinhos viram a cena e se colocaram ao lado de Lúcia. Dessa vez, ela não estava sozinha diante do mundo. O ex foi embora humilhado e ameaçou voltar com advogado. Lúcia ficou abalada, mas Ernesto a tranquilizou. Você tem seus direitos, e agora tem quem lute com você. Decidiram procurar um defensor público. Com o apoio jurídico, Lúcia se sentiu mais forte. O medo ainda existia, mas já não a paralisava. Ernesto ajudou a organizar os documentos e o processo seguiu. Cada passo era uma conquista. Lúcia descobria uma nova mulher em si mesma, alguém que aprendeu a lutar por ela e pelos filhos. Chegou o dia do julgamento. Lúcia tremia, mas estava decidida. Na audiência, o juiz ouviu os dois lados. O ex tentou se vitimizar, mas as provas eram claras: abandono, falta de assistência e violência psicológica. O juiz deu a guarda definitiva a Lúcia e fixou pensão. Ela chorou de alívio, abraçada a Ernesto. Ele sussurrou: agora podemos começar de verdade. A justiça finalmente estava sendo feita, e ela sentia que algo dentro dela havia se libertado. Com o processo resolvido, veio uma nova etapa. Ernesto a levou até uma instituição que apoiava mães solo. Lá ela conheceu mulheres com histórias parecidas e, pela primeira vez, contou a sua história em voz alta. As outras se emocionaram e Lúcia sentiu força naquele ato. Você devia escrever tudo isso, disseram. Ela sorriu tímida, mas guardou a ideia no coração. Talvez sua dor pudesse inspirar outras mulheres. Talvez sua história não fosse só sua. Era a história de muitas, caladas na beira da estrada da vida. Na volta para casa, Lúcia parecia pensativa. Ernesto notou seu silêncio e perguntou: tá tudo bem? Sim, só estou sentindo uma gratidão imensa. Ele sorriu, encostando a mão na dela. Então, vamos agradecer juntos por estarmos vivos. Chegaram em casa e encontraram as crianças com cartazes coloridos. Bem-vinda, mamãe guerreira. Ela caiu em lágrimas. A luta havia valido a pena. Meses depois, o terreno começou a ganhar forma. Ernesto e amigos começaram a levantar a estrutura da casa. Lúcia ajudava, com pintura e limpeza. Cada tijolo era símbolo de recomeço. As crianças plantaram os primeiros girassóis no quintal. Teresa acompanhava tudo, emocionada. Você nasceu para ser feliz, minha filha, dizia. A casa era simples, mas tinha alma. E ali, finalmente, Lúcia se sentia segura. Como se a vida tivesse, enfim, pedido desculpas por tanto sofrimento. Ernesto fez um convite inusitado. Vamos batizar o caminhão com o nome da nossa história? Lúcia riu, surpresa. Que nome você pensou? Ele apontou à lateral, onde havia escrito BR do Amor. Ela ficou sem palavras. Aquela estrada que marcou sua dor, agora também marcava sua cura. Era simbólico, forte e emocionante. Ela o abraçou como nunca antes. Era ali, naquele caminhão, que sua vida havia mudado. Um vídeo amador deles contando. A história viralizou. Milhares de pessoas comentaram, emocionadas. Algumas contaram que também foram abandonadas. Outras disseram que passaram a acreditar no amor de novo. Lúcia se emocionou com cada comentário. Talvez nossa história sirva para acender luzes por aí, disse. Ernesto segurou sua mão com os olhos marejados. A gente não venceu só por nós. A gente venceu por todos que desistiram no meio da estrada. E naquele momento, eles entenderam. O amor verdadeiro encontra a gente até nas rotas mais improváveis. Lúcia começou a receber convites para contar sua história. Foi chamada a falar em um programa de rádio local. Ela hesitou, com medo de se expor mais uma vez. Mas Ernesto a incentivou. Sua voz pode curar outras dores.
No estúdio, a voz dela tremia, mas as palavras fluíam. Contou da chuva, da BR-262, do abandono, da superação. A apresentadora chorou ao vivo, assim como muitos ouvintes. Lúcia voltou para casa mais leve, como se tivesse tirado um peso da alma. Ela estava, enfim, transformando dor em força, e isso a fazia se sentir mais viva do que nunca. Um empresário que ouviu a entrevista procurou Lúcia. Ofereceu uma vaga como assistente administrativa. Ela ficou em choque. Nunca teve um emprego formal. Seu jeito de se expressar e sua história me tocaram. A gente precisa de gente como você aqui. Lúcia aceitou, com o coração acelerado. No primeiro dia, chegou cedo, de mãos suadas, mas com um sorriso no rosto. Era o começo de uma nova vida. E cada passo ali era uma vitória silenciosa. "Você vai longe, menina", disse a recepcionista. Ela só sorriu com os olhos marejados de gratidão. Enquanto a vida dela avançava, o passado seguia espreitando. O ex tentava criar intrigas, agora pelas redes sociais. Publicava mentiras, dizia que ela tinha dado sorte. Mas Lúcia aprendeu a não responder a provocações. "Quem me conhece sabe da verdade", dizia com firmeza. Ernesto bloqueou tudo para protegê-la da toxicidade. "A gente não vai mais se contaminar com ódio", disse. Ela concordou. Agora ela escolhia a paz, todos os dias, e essa escolha a tornava mais forte que qualquer difamação. Certa noite, Ernesto chegou com algo escondido nas costas. As crianças correram curiosas. Ele ajoelhou diante de Lúcia e mostrou uma caixinha. "Quer casar comigo?" Ela levou as mãos ao rosto, surpresa e emocionada. Os filhos gritaram de alegria. "Diz sim, mamãe!" Ela disse sim entre lágrimas, abraçada a todos. Não era um conto de fadas, era vida real, com marcas, cicatrizes e amor de verdade. E era tudo o que ela sempre sonhou. O casamento foi simples, no quintal da casa que construíram juntos. Flores do campo, bolo feito por uma vizinha, roupas emprestadas. Mas havia algo ali que nenhum luxo podia comprar. Amor verdadeiro, presente em cada detalhe. Teresa levou Lúcia até o altar improvisado. "Você nasceu para ser feliz, minha filha." Ernesto chorou ao ver Lúcia vestida de branco. "Você é a mulher mais forte que já conheci." As crianças jogaram pétalas enquanto eles se beijavam, e naquele instante tudo valeu a pena. Após o casamento, Lúcia começou a escrever um livro. Contava cada capítulo da sua trajetória, da dor ao recomeço, da estrada ao altar. Ernesto revisava os textos com carinho e orgulho. "Esse livro vai tocar muita gente, amor." Ela riu. "Já tocou você, para mim já vale." Publicaram por uma editora independente. Logo, começaram a receber cartas de leitores. "Você me salvou", dizia uma jovem mãe solo. A história de Lúcia começava a ecoar pelo Brasil. Um dia, enquanto Lúcia estava no trabalho, recebeu uma ligação. Era da produção de um programa nacional de TV. Queriam que ela participasse de um quadro sobre superação. Ela ficou nervosa, mas Ernesto a apoiou como sempre. No programa, contaram a história com imagens, vídeos e emoção. A audiência explodiu. Milhares comentaram nas redes sociais. Lúcia se tornou símbolo de resistência e esperança. "Você representa tantas mulheres que foram silenciadas." Ela chorou, mas dessa vez de orgulho. O Brasil inteiro conhecia agora sua história. Com a repercussão, abriram uma vaquinha para ajudar a família. Em poucos dias, o valor ultrapassou todas as metas. Ernesto conseguiu renovar o caminhão e ampliar os serviços. Lúcia montou um espaço de apoio para mães em situação de risco. "A dor me visitou, mas eu não a deixei morar em mim." As crianças agora estudavam em boas escolas. Tinham brinquedos, livros e, acima de tudo, segurança. O quintal da casa florescia com girassóis. Cada flor era um símbolo da superação. O que era abandono virou abrigo.
No aniversário da pequena, Ana organizaram uma festa solidária. Convidaram outras crianças da comunidade. Fizeram bolo, brincadeiras e doações. Lúcia olhava ao redor e mal acreditava. Ali, onde antes havia fome e tristeza, agora havia riso. Teresa olhou a filha com orgulho e disse: "Você transformou a dor em luz." Lúcia abraçou a mãe. "A senhora foi minha raiz." E ali, naquela celebração simples, havia mais que festa. Havia vitória. Naquela noite, sentados sob o céu estrelado, Lúcia e Ernesto conversaram. "Você já parou para pensar onde a gente estaria se não fosse aquela chuva?" Ela riu, emocionada. "A chuva lavou tudo e trouxe você." Ele apertou sua mão com ternura. "A estrada da vida é cheia de curvas, mas com você eu não tenho medo de seguir." Ela encostou no ombro dele, olhando para o céu. A BR-262 ficou no passado, mas jamais será esquecida. Ela não é mais um símbolo de dor. É o lugar onde a vida começou de novo. E o amor, enfim, venceu. Lúcia passou a visitar abrigos e instituições de apoio. Contava sua história para outras mulheres em situação de risco. Muitas choravam, sentindo-se compreendidas pela primeira vez. Ela não falava como vítima, mas como alguém que venceu. "Vocês têm valor, mesmo quando o mundo tenta apagar isso." Ernesto, sempre por perto, dava apoio e carinho. As crianças a viam como uma heroína. E aos poucos, ela se tornava referência para muitas famílias. Do abandono nasceu uma missão, e agora ela inspirava outras a recomeçar. Certa noite, Lúcia acordou com um sonho estranho. Revia a estrada, a chuva, o medo nos olhos das crianças. Mas nesse sonho, uma luz iluminava o caminho. Era como se a vida dissesse: "Você passou, agora ensine." Ela anotou tudo num caderno ao lado da cama. Transformou esse sonho em um projeto, Estrada da Esperança. Ernesto ajudou a organizar tudo com caminhoneiros voluntários. Distribuíam alimentos, cobertores e mensagens de acolhimento nas estradas. Quem diria, uma BR que antes foi dor, agora é socorro. E mais uma vez, o impossível acontecia diante dos seus olhos. Em um desses dias, Lúcia reencontrou alguém inesperado. Era uma mulher, com 2 filhos e um olhar vazio. "Você não é a moça da TV?" Ela assentiu e a mulher começou a chorar. "Meu marido me deixou aqui na BR. Eu não sei para onde ir." Lúcia abraçou a mulher como se fosse ela mesma anos atrás. "Eu também estive aqui. Mas você não está sozinha." Ofereceu abrigo, comida e escuta. E assim, o ciclo de cuidado se renovava. Ela era agora o anjo que um dia precisou. A imprensa voltou a procurá-la. Queriam fazer um documentário completo sobre sua trajetória. Lúcia hesitou, mas sabia. Sua voz podia salvar vidas. Aceitou e a produção foi até sua casa, gravando tudo. A chuva no dia da filmagem parecia simbólica, como se a natureza chorasse com ela em gratidão. Ernesto, emocionado, contou sua parte da história também. "Eu não resgatei só uma mulher. Eu encontrei meu lar." O documentário viralizou nas redes sociais e, mais uma vez, sua história tocava milhares de corações. Recebeu convites para palestras, eventos, até premiações. Mas Lúcia nunca deixou a simplicidade. Continuava lavando a louça, cozinhando para os filhos, cuidando da casa. A fama não subiu à cabeça, apenas fortaleceu sua missão. Ernesto dizia com orgulho: "Essa é a mulher que o mundo precisa conhecer." As crianças cresciam vendo o amor vencer diariamente. Cada manhã era uma vitória, cada abraço uma oração respondida. Ela era a prova viva de que dor não é destino. É apenas uma parte da jornada. O ex-marido foi condenado por abandono e violência psicológica. Não por vingança, mas por justiça. Lúcia não sentia mais ódio, apenas compaixão distante. "Espero que ele encontre a paz que nunca teve", disse. Ela seguiu, leve, sabendo que o passado não aprendia mais. Agora,
Ela escrevia sua própria história com mãos firmes e ajudava outras mulheres a fazerem o mesmo. O ciclo de dor foi quebrado e no lugar dele nasceu um caminho de luz. Com cada passo, a esperança florescia. Recebeu uma carta de uma jovem chamada Amanda. Assisti seu vídeo e não tirei minha própria vida por causa dele. Lúcia chorou em silêncio. Aquele papel valia mais que qualquer prêmio. Ernesto a abraçou com ternura. Você salvou alguém. Isso é maior do que qualquer dor. Ela respondeu a Amanda com carinho e orientação e decidiu montar um grupo de apoio online. Ali, centenas de mulheres se conectavam diariamente, todas unidas por uma história de superação. Teresa, a mãe de Lúcia, ficou doente. Ela cuidou da mãe com a mesma dedicação que recebeu um dia. Nos últimos dias, Teresa segurou a mão da filha e disse: Eu sabia que você era especial desde o ventre. Lúcia chorou em silêncio, grata por tudo. E quando Teresa partiu, foi em paz, sorrindo. Ela deixou como herança a força de quem nunca desistiu. Lúcia ficou mais forte, mesmo com o luto. Sabia que a mãe vivia em cada gesto de amor. E assim, a história continuava. Anos depois, ao passar pela BR-262, Lúcia parou o carro. Desceu, segurando a mão de Ernesto e dos filhos. Ali, onde tudo começou, eles fizeram um pequeno altar. Colocaram flores, um bilhete e uma vela. Obrigado, Deus, por transformar dor em propósito. Os filhos ficaram em silêncio, respeitosos. Ela olhou para Ernesto com olhos cheios d'água. Nunca imaginei que meu fim seria meu começo. Ele sorriu. E que começo lindo a gente construiu. Ali, a estrada era só mais um símbolo de renascimento. E assim termina a história de Lúcia. Ou melhor, começa. De uma mulher abandonada na chuva, a inspiração de milhares. De uma mãe sem rumo, a voz que guia tantas outras. Essa história te tocou? Então se inscreva no canal agora. Nos ajude a espalhar mensagens de fé, superação e amor. E me diz, de qual cidade você está assistindo essa história? Deixe nos comentários. Queremos saber até onde nossa mensagem chegou. Sua curtida e inscrição fazem toda a diferença. Obrigada por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história emocionante.